tema, ele faz parte do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, e ele intitulado O Cristo Consolador. Eu vou ler aqui a passagem bíblica em Mateus que nos fala sobre esse consolo. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para nossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Após essa parte bíblica, Allan Kardec nos faz alguns comentários importantes. Ele nos diz: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente luta, as aflições caem com todo o seu peso, em nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. E ele fala: entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Vejamos, Jesus, quando fala que ele vem até os aflitos que estão sobrecarregados, que estão com algum peso sobre si, ele se refere a todos nós, que estamos hoje encarnados e nos sentindo sobrecarregados, cansados, fatigados da encarnação que foi programada por nós mesmos. Todo o planejamento que nós fizemos antes da nossa encarnação foi para um aperfeiçoamento nosso enquanto espíritos, num processo contínuo de evolução. Só que neste caminho nós normalmente queremos pegar atalhos. Deus nos mostra um caminho, Deus nos mostra qual é a sequência a ser percorrida, e nós sempre achamos que tem um outro caminho que deve ser melhor do que esse que a lei divina está nos mostrando. Porque na verdade, toda lei divina, ela está onde? Dentro de nós. Está tudo escrito dentro de nós mesmos. Então é só nós pararmos um instante para refletirmos sobre a nossa existência e retirarmos dali as respostas que nós estamos precisando. Quando Jesus fala que o jugo dele é suave, o fardo é leve, o que o Mestre está querendo dizer para todos nós? Que ele, enquanto um espírito perfeito, puro, o nosso governador do planeta, ele já atravessou tudo que nós hoje estamos atravessando. Todas as nossas dificuldades, como Allan Kardec nos coloca aqui, nossas misérias, nossas decepções, nossas dores físicas, as perdas que nós temos, tudo isso o Mestre Jesus já atravessou. E quando ele se propõe e diz que é tudo suave e leve, é que ele quer nos mostrar qual é o caminho melhor a ser seguido. Porque ele é o grande educador que veio nos mostrar o caminho. A questão é que nós achamos que nós sabemos mais do que o Mestre. Ele esteve entre nós, nós não conseguimos o reconhecer, tal o grau evolutivo dele, e nós o prendemos, torturamos e crucificamos ele.
tal a nossa ignorância e cegueira espiritual, sem conseguir enxergar a grandeza daquele Espírito que estava diante de todos nós. Então, quando ele fala isso, ele nos propõe ao seguinte: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pode vir atrás de mim, pode vir, porque é tranquilo o caminho que eu tenho para vocês. Se vocês percorrerem esse caminho, que não é o caminho dos bens materiais, abre-se aspas, não é esse caminho. O mestre em nenhum momento ostentou riqueza, poder, posição social, nada. Ele nunca ostentou nada, demonstrando que os valores espirituais são muito diferentes do que esses que nós vivemos na nossa sociedade. Mas afinal, por que esses valores existem materiais? São instrumentos e ferramentas que nos ajudam a viver aqui, mas não são o fim. Nós vamos utilizá-los enquanto nós estivermos aqui, para conseguirmos construir uma vida melhor. Mas não podemos nos agarrar a esses bens materiais, porque senão a gente vai entrar num grande sofrimento e uma escuridão muito grande. E o mestre, ele nos coloca que faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Ele coloca uma condição. Qual é a condição? Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever duas coisas: amor e caridade. Duas coisas extremamente difíceis para todos nós. Primeiro que não conhecemos ainda esse amor que o mestre ensinou. Um amor que ele nos fala para amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Esse amor nós ainda não conhecemos, que é um amor incondicional. Nós ainda não conhecemos isso. Nosso amor ainda é muito condicionado a algo, alguma coisa que aconteça na nossa existência. Aí a gente pode gostar, amar ou não. Agora, esse amor incondicional que o mestre propôs, quando ele falou várias vezes que ele não tinha uma família, que era o pai, a mãe, os irmãos, ele coloca uma universalidade, como todos sendo filhos de Deus, nós ainda não compreendemos. É uma compreensão espiritual que está além da nossa evolução. Nós ainda estamos num estágio inicial evolutivo e precisamos ter consciência do estágio que nós estamos para poder, com essa consciência, caminhar melhor na própria existência nossa, para não criarmos ilusões deste mundo em que nós estamos vivendo. E Kardec, ele continua: se me amais, isso está no Evangelho de João, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Evangelho de João, capítulos 14, versículos 15 a 17 e 26. Repara, isso aqui foi dito por Jesus há mais de 2000 anos atrás, a vinda desse Consolador prometido. Esse Consolador prometido, em nenhum momento ele fala que é um ser, que ela é uma pessoa. E no estudo da doutrina espírita nós sabemos que a primeira revelação veio através de Moisés, a segunda revelação veio através do próprio Cristo, e a terceira revelação veio através da doutrina espírita. Esse capítulo, eu vou abrir um aspas aqui, porque ele traz
4 mensagens do Espírito de verdade. E esse Espírito de verdade, a gente precisa ter atenção às palavras dele, porque nós vamos verificar o seguinte: o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi escrito, ele foi lançado no ano de 1864, 1864. Muito bem. No ano de 1861, ou seja, 3 anos antes de Kardec editar esse livro, ele lançou o Livro dos Médiuns. O primeiro livro, só para a gente recordar, que Kardec lançou foi o Livro dos Espíritos, em 1857. Depois o Livro dos Médiuns, em 61. No Livro dos Médiuns, em 1861, existe uma mensagem que é uma mensagem muito próxima a essa. Quem quiser procurar, está no capítulo 31, Dissertações Espíritas do Livro dos Médiuns. Bom, são 9 espíritos que fazem dissertação no Livro dos Médiuns, nesse capítulo. Aparece Santo Agostinho, São Bento, aparece Chateaubriand. O último espírito que dá a mensagem é uma mensagem muito próxima a essa, quase igual. No final, não tem o nome do espírito. Kardec coloca uma nota. Veja a nota que Kardec coloca ao final dessa comunicação. Esta comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, foi assinada com um nome que o respeito nos não permite reproduzir. Então, senão, sob todas as reservas, tão grande seria o insígnido favor da sua autenticidade, e porque dele se há muitas vezes abusado demais, em comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. No Livro dos Médiuns, o médium, quando termina de passar essa mensagem, assina Jesus de Nazaré. Kardec não coloca o nome de Jesus, pois achou que isso poderia criar uma certa confusão naquela época e até aumentar a perseguição contra o Espiritismo. Mas ele fala no finalzinho aqui da comunicação, que ele diz, a nota de Kardec: na comunicação acima, apenas uma coisa reconhecemos, é a superioridade incontestável da linguagem das ideias, deixando que cada um julgue por si mesmo, e se aquele de quem ela traz o nome não a renegaria. Ou seja, a qualidade da mensagem leva a nós a pensarmos que seria mesmo Jesus. Aí cabe uma reflexão que é sempre feita. Vejamos, Jesus viria até uma reunião na Sociedade Espírita Parisiense em 1861 para transmitir uma mensagem. Isso seria possível? Vamos pensar o seguinte numa reflexão: isso poderia ser, porque ele é o governador do planeta. Esse médium estaria mentindo, mistificando aquilo? Kardec nos coloca que era um médium altamente confiável que ele tinha diante de si. E ele estava ali, que foi o codificador. Muito bem. E Kardec depois, ele vai começar a esclarecer uma série de questões. Primeiro, que o espírito de uma evolução, de uma hierarquia mais elevada, ele não precisa estar numa reunião. Ele pode enviar os seus mensageiros e os seus representantes para que eles levem esta mensagem até aquela reunião. Então, a mensagem, sim, ela pode ser de Jesus, mas ter sido trazida por um mensageiro. Vamos lembrar que quando Paulo, o apóstolo, ele tem a segunda visão do Cristo na igreja de Corinto, Jesus aparece para Paulo, e Paulo, muito angustiado com a necessidade dele estar viajando o tempo inteiro por várias cidades, porque cada cidade que ele ia, e ele estruturava uma nova igreja, um
espaço para que os cristãos pudessem discutir os pergaminhos e a vida de Jesus, e ele não conseguia dar conta com os problemas em cada cidade daquela, Jesus aparece para ele e diz: Paulo, acalma-te, escreve cartas, e essas cartas, elas vão ter a minha mensagem, sou eu que estarei falando através dessas cartas. Mas quem leu o livro Paulo e Estevão lembra que Jesus deixa um espírito responsável. Quem foi? Estevão. Jesus deixou Estevão, que foi um espírito que conviveu com Paulo, e quem Paulo torturou e levou à desencarnação, e que agora vinha como espírito que ia auxiliar a Paulo. Jesus então deixa Estevão responsável para intermediar o trabalho do mestre com Paulo, o apóstolo. Então, esses processos de intermediação, de representação do mestre, eles acontecem, eles aconteciam. Então, nós vamos ver aqui, eu fiz essa parte aqui para a gente entender que as 4 mensagens seguintes do Espírito de Verdade, elas são a mesma que estão no livro dos médiuns, de uma forma diferente, mas é a mesma. E aqui ele se intitula O Espírito de Verdade, e ele fala para a gente num primeiro momento: venho como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Quem fez isso? Jesus. Escutai-me. O Espiritismo, aí ele fala daquele Consolador que ele comentou há 18 séculos, 20 séculos atrás. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade. E disse: vinde a mim todos vós que sofreis. O Espírito da Verdade está se colocando com uma mensagem, e que foi Jesus que vivenciou isso tudo. E ele fala aqui para nós o quê? Do Espiritismo. Ele já avança. Por que ele avança? No momento em que Jesus encarnou entre nós, a nossa ignorância ainda continua. Mas hoje nós já temos uma doutrina reveladora do mundo espiritual. Naquele tempo não se tinha esse esclarecimento que hoje nós temos, que hoje nós estamos aqui conversando, que nós estamos falando abertamente, que existe um mundo espiritual, que existem coisas do passado, que vem para o presente, que temos um futuro, que existe uma vida além dessa, que não termina nessa existência. Hoje nós já temos acesso a todo esse tipo de informação já há muito tempo. Lá atrás havia muito mais confusão nessas informações, elas muito confusas. Jesus, quando ele vem, ele traz muito mais o que? A presença dele, que era fabulosa, o amor incondicional, a exemplificação da caridade, da solidariedade, da fraternidade, do perdão. Ele veio para mostrar isso. Ele não apenas falou, ele exemplificou, ele agiu. Ele deixou impregnado em nossos corações a marca de um ser angélico. Ele deixou isso. Mas ele sabia que ele não poderia avançar muito naquelas informações, no conhecimento. Por quê? É a mesma coisa se nós formos comparar com uma criança que esteja na alfabetização, com 5, 6, 7 anos de idade. Essa criança não tem capacidade ainda para absorver conhecimentos, por exemplo, do ensino médio, conhecimento de uma universidade. Ela há de ter um tempo de aprendizado para poder assimilar todo esse conhecimento. Jesus, quando veio, sabia que estávamos numa fase muito rastejante ainda e que precisávamos ainda de informações muito simples, de exemplos muito simples. Por isso as parábolas, elas são simplificadas. Muitas vezes as parábolas, nós temos dificuldade na interpretação, porque elas são simbólicas.
elas não podem ser interpretadas ao pé da letra, são todas simbólicas, e simbólicas em relação a uma vivência de 2000 anos atrás, da agricultura, de pescadores, da vida deles, que muitas vezes é difícil para muitos entenderem, porque nós não vivemos aquela época lá. Por isso que nós temos que reportar às vezes não, muitas vezes, a história, para entender como é que os povos viviam naquele tempo, o que era importante dentro da cultura deles, para você poder interpretar a parábola, porque senão ela perde o sentido. E naquele momento ela tinha muito sentido. Mas se a gente entender o contexto da parábola, a gente vai ver a profundidade que ela traz para todos nós. E Jesus, o Espírito da verdade, continua: mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede. Repara, Jesus aqui avança, fala de um Deus bom, reforça a necessidade desse Pai amoroso, misericordioso, e que nós agora não temos mais que ficar seguindo profetas, que nós agora já temos o conhecimento que existe um mundo espiritual e que nós podemos comunicar com esse mundo espiritual, e dessa forma, nessa troca, podemos receber orientações, podemos receber deles toda uma gama de conhecimentos para que a gente possa avançar. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir os filhos perdidos ao regaço do vosso Pai. E ele vai tocando dentro da gente: compreendeis as trevas das vossas inteligências. Ou seja, enquanto nós não assumirmos, enquanto nós somos imperfeitos, enquanto nós temos que aprender, enquanto nós estamos vivendo ainda numa cegueira espiritual, a gente não avança. E para isso nós precisamos pegar esse facho, essa tocha de luz que a lei divina nos demonstra. Jesus nos chama a atenção para isso, nos convida à luz, nos convida a retomar o caminho novamente. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes. E aí ele fala: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Repara, Jesus, ele nos coloca essa máxima que é uma coisa importante: amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Kardec trouxe um ensinamento também importantíssimo, que é a chamada fé raciocinada. Quem lembra da história de Kardec, quem não pôde ler a história, mas tem acesso ao filme, é muito esclarecedor. Kardec foi um educador, discípulo de Pestalozzi, era um homem da ciência, voltado à razão. Quando ele desperta para o mundo espiritual, ele abre um caminho, não para uma fé que fosse completamente cega, no sentido de só acredito. Ele falou: não, há que se pensar sobre isso, vamos refletir. Por isso ele cria uma sistematização de todas as mensagens. As mensagens não vinham só de um médium,
ele mandava as perguntas do que ele queria para vários lugares com médios diferentes e recebia aquelas mensagens de médios de localidades diferentes sobre o mesmo tempo. O que é Deus? Vinha a resposta do que é Deus de vários médios de lugares diferentes e elas tinham em comum a informação. E os médiuns nunca tinham se encontrado. Mais uma informação. Quando Kardec ele recebe a orientação de escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fica em segredo sobre isso. Ele não divulga nem para o editor dele que ele iria escrever um novo livro. Ele fica quieto, calado, não há informação para ninguém. E em segredo ele começa a redigir o Evangelho segundo o Espiritismo, que no início não chamava o Evangelho segundo o Espiritismo, chamava Imitação do Evangelho. Depois Kardec faz uma alteração do nome. Muito bem. Esse Evangelho ele sai no ano de 1864 e antes dele entregar ao editor, antes dele entregar esse livro ao editor, e ele estava em Paris, Kardec estava em Paris, ele recebe uma mensagem de um médium de Bordeaux, e a mensagem diz isso: um novo livro acaba de aparecer. Kardec não tinha falado para ele. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos vim, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de bondade. Essa palavra foi esquecida pela maioria, e a incredulidade, o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Há várias moradas na casa de meu Pai. Disse-lhes eu há 18 séculos essas palavras. O Espiritismo veio fazê-las compreendidas. Repara, quando Kardec recebe isso, o que ele deve ter sentido? Não tem como você duvidar, ele já não duvidava, mas ele preparando algo em segredo, de repente recebe uma mensagem que o livro vai sair, e com uma mensagem dessa, nossa, era mais do que uma confirmação do mundo espiritual, não tinha como. E as palavras aqui remetem também ao Mestre, são palavras que se remetem ao Mestre Nazareno, porque, na verdade, Kardec, quando escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem toda a supervisão do Mestre Nazareno na execução de todo esse processo. Mas repara como as coisas vão se unindo, juntando, e não tem como você duvidar, não tem como, porque ele está no local, recebe a mensagem de outro, ele não tinha falado com ninguém, e eles só confirmam que o novo livro vai ser lançado a partir daquele momento. E é um livro em que Jesus reafirma justamente a importância da doutrina espírita como uma doutrina consoladora. Mas para que a gente possa atingir esse processo de consolação, nós precisamos mergulhar para dentro de cada um de nós. O Mestre, quando veio, ele semeou nos nossos espíritos, ele lançou sementes dentro de cada um de nós, esperando que elas germinassem. Vai depender de cada um de nós fazer com que essas sementes, elas realmente, elas cresçam, elas frutifiquem, elas se multipliquem. Porque se nós ficarmos apenas olhando o mundo do lado de fora, achando que a solução dos nossos problemas reside no mundo exterior,
nós não vamos encontrar, na verdade, a solução para isso. E a solução do nosso progresso está dentro de nós mesmos. Só que nós nos iludimos nesse mundo em que vivemos. A gente acha que está tudo lá de fora, quando não é. E o Espírito de verdade, ele continua: vem instruir e consolar os pobres deserdados. Vem dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, os que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. O mestre aqui, ele vem falar dessas bem-aventuranças, dos aflitos, dos sofredores, e que muitas vezes nós não entendemos, porque falamos que bem-aventurados sejam os aflitos, aqueles que sofrem, mas não é o sofrer por sofrer, não é isso. Jesus, se vocês observarem, Allan Kardec, nunca foram submissos a nada. Jesus, na verdade, ele causou uma grande comoção na sociedade pela posição de amor, que foi uma posição transformadora. Isso causou muito incômodo na sociedade naquele tempo. Foi uma revolução, o amor, a caridade, a fraternidade, o perdão. Ele nunca se submeteu a nada. Ele tinha o ideal dele e seguiu adiante até o fim, para mostrar que ele não estava de maneira nenhuma equivocado nas convicções dele. Quando Jesus fala, o Espírito da verdade fala, vem dizer-lhes que eleve a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem. O que ele quer dizer? Quando nós estamos aqui encarnados, a gente vem com uma programação de tratamento, uma programação de aprendizado, uma programação de reparação e restauração espiritual. Então a gente vem para que a gente possa ter a possibilidade de melhorar, de avançar, de sair de um estágio pior que nós estávamos e irmos para um estágio melhor, construirmos uma caminhada que seja mais iluminada. Então Jesus, quando fala, o Espírito da verdade, quando fala para nós que bem-aventurados são os que choram, são os aflitos, é porque se nós enfrentarmos bem tudo aquilo que nós temos vivenciado aqui, as nossas provas, as nossas expiações, as nossas dificuldades, nos resignarmos diante disso, significa o quê? Nós entendermos que o que nós estamos passando aqui é para o nosso benefício e que isso vai ter um retorno mais adiante, quando ele fala, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Ou seja, o que nos parece dor hoje, amanhã vai se reverter em grande felicidade para cada um de nós. Só que a gente tem uma grande dificuldade em entender isso. Só que nós temos uma grande dificuldade em perceber esse tipo de colocação. A gente sofre muito mais do que a gente precisa. Se a gente atravessa uma dificuldade na nossa existência, a gente aumenta 10, 100 vezes mais aquilo. Quem olha aquilo do lado de fora, começa a perceber que é muito mais do que a realidade. Nós sempre estamos nos colocando numa condição de vítimas. Vítimas essas de nós mesmos. Queremos dessa forma estimular algum tipo de piedade das outras pessoas, quando não deve ser assim. A gente precisa enfrentar as nossas dificuldades, as nossas provas, as nossas dores, mas sem querer aumentá-las. Dessa forma vamos atravessar o caminho e vamos ser vitoriosos mais adiante. E ele nos diz, em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo.
e são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Jesus nos convida, o Espírito da Verdade nos convida nesse momento ao trabalho. Qual a melhor maneira de nós podermos enfrentar as nossas dores? É no trabalho do bem, é na oração, é no exercício da bondade, da fraternidade, da solidariedade. A gente não sabe como é isso. Agora, nós estamos aqui para aprender. Como um aluno, como um estudante, como um doente, a gente precisa se esforçar para isso. E a gente só tem um jeito, que é exercitando. Quanto mais nós nos exercitemos, vai ser melhor. E quando o Espírito da Verdade coloca aqui a questão dos ricos, é que ele chama a atenção para uma condição delicada. Muitos de nós pedimos a riqueza, facilidades materiais, bens materiais, para que a nossa vida possa ser confortável, possa ter fartura a nível material. Só que ele chama a atenção que isso daí é uma questão que a gente precisa estar atento. Porque da mesma forma que a gente pode ter muita facilidade, a gente pode desta maneira também ficar ocioso, parado, não se esforçar. Quando a gente tem dificuldade na vida, numa série de áreas, a gente vai ter que se esforçar. A gente vai ter que enfrentar aquela situação. Porque se a gente não se mexer, nada vai acontecer. Mas se a gente já tem tudo na mão, é mais fácil, a gente não se esforça e não há merecimento nosso. E com isso, o avanço não vai ser o mesmo. Por isso ele chama a atenção e alerta com muitos dos nossos desejos de querermos os bens materiais para nos melhorarmos. E ele nos fala: estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, do seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de seres os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Ou seja, vai chegar um momento, como ele nos fala aqui, que todos nós partiremos. Mas cabe a cada um de nós, com o nosso livre-arbítrio, escolhermos o que nós queremos realizar nessa existência. Se nós queremos ter uma existência construtiva, produtiva para nós mesmos e para a nossa sociedade, ou se nós queremos ter uma vida morna, uma vida mais ou menos, uma vida que não vai trazer grandes modificações. Tá? Isso é uma coisa muito importante. A própria Bíblia tem passagem que fala que Deus quase que vomita os mortos. É o simbolismo sobre nós ficarmos em cima do muro nas nossas vidas. Isso é muito ruim. Nós não vamos nem para um lado nem para o outro. É importante que a gente tome uma decisão sobre qual o caminho que nós queremos seguir. E não tem mais o que esperar. Tá? Não tem mais o que você aguardar. É que nem a questão da vacina. Muitas pessoas não querem ser vacinadas. É o direito de cada um. Mas muitas pessoas eu escuto dizendo: Milton, não, eu vou aguardar mais um pouco. Aí eu pergunto: você vai aguardar o quê? Não, eu vou aguardar mais um pouco para ver o que vai acontecer. Mas você vai aguardar acontecer o quê? É sério? Estamos em cima do muro. Isso é um exemplo apenas. Eu respeito a opinião e a decisão de cada pessoa em relação a isso. Mas é a mesma coisa nas nossas vidas. A gente fica muitas vezes em cima do muro, aguardando alguma coisa que irá acontecer um dia. Mas o que irá acontecer? O que vai acontecer que vai fazer diferente a sua vida, a nossa vida? Algo vai vir do céu e vai iluminar a sua caminhada? Não acredito. A gente precisa realmente assumir a postura de diretores da própria existência. A gente tem que tomar as rédeas da nossa própria vida para seguirmos adiante.
Porque progresso, gente, é lei. Progresso é lei. Por mais que nós estejamos querendo ficar parados e assistir a vida seguir adiante, isso tem um momento que não pode. Nós precisamos progredir. Não tem como adiar o progresso. Isso é uma lei divina. Ninguém pode modificar isso aí, a não ser o próprio Criador. Tá? Então isso faz parte de todos os espíritos criados seguirem um processo evolutivo. E o Espírito de Verdade continua: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Qual é esse remédio que há de curar? É o corpo físico? É a dor que eu sinto de cabeça, a minha hipertensão, é o meu problema de diabetes, é o câncer que eu tenho, é a doença física que eu trouxe? Não, não é isso. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos, venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vós achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures, ou seja, além, lá fora, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue, que vos abrem chagas quase sempre mortais. Ele chama a atenção que é importante que a gente passe a acreditar nesse mundo espiritual, que passemos a perceber que nós não estamos aqui sozinhos, que nós vivemos um momento de passagem por aqui, que há muitas moradas na casa do meu Pai, e que quando nós nos afastarmos dessas mentiras, dessas dúvidas, a gente vai estar mais em paz conosco mesmo. Nós precisamos afastar essas dúvidas. Existe essa vida além daqui. Foi por isso que Jesus, ele retornou para os apóstolos poderem vê-lo novamente, para trazer a eles a certeza da continuidade da vida após a morte do corpo físico. A estrada de Emaús, quando ele se apresenta aos dois que estavam caminhando, tudo era demonstração da existência da vida depois da morte do corpo físico. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, e invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Ele fala até na invocação dos próprios Espíritos, mas que nós façamos isso com o coração. Ou seja, quando nós estabelecemos nas reuniões mediúnicas a comunicação com o mundo espiritual, ela deve sempre ser realizada com respeito e com amor. Todos os espíritos se manifestam numa reunião mediúnica, seja ela de desobsessão, seja uma reunião em que está havendo uma educação mediúnica, são invocações desses irmãos, e que nós estamos sendo medianeiros para o nosso próprio aprimoramento, e ao mesmo tempo estamos auxiliando o próximo, mas deve ser feito sempre com respeito dentro desses processos todos. Por isso é que reuniões em que nós trabalhamos com o mundo espiritual não podem ser realizadas de qualquer forma. Tem que ser realizadas em casas espíritas, sob supervisão e orientação do mundo espiritual, porque senão descambamos por um caminho sombrio e extremamente difícil.
já é extremamente trabalhoso a realização de uma reunião mediúnica, não só para os médiuns, mas principalmente para o mundo espiritual, que trabalha incessantemente para trazer os irmãos necessitados para estarem juntos de nós. Então, essa invocação deve ser feita sempre pelo coração, com a melhor das intenções, com amor, com respeito, com sigilo, para que a gente possa seguir adiante neste trabalho. E o Espírito de verdade continua: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. Repara, o Espírito de verdade, ele já vai dando todos os caminhos que a gente precisa seguir. Se a gente não sabe, ele está dando outro. Falou aqui na frente do amor e falou da caridade. Jesus já falou isso. Aqui ele fala em abnegação e devotamento, ou seja, é a nossa capacidade de nos entregarmos. Isso é uma das coisas mais difíceis que nós temos, é a nossa entrega. A gente quer dar um pouquinho só, a gente dá e a gente, né? Uma coisa muito discreta. Eu dou, mas não dou muito, né? Eu entrego, mas não entrego muito. É uma coisa condicionada. Parece que se a gente se entregar, algo terrível pode acontecer. E quando Jesus ele coloca para nós a todo momento que na verdade o que está além, que a gente tanto teme, que a gente tanto fica assustado, é a luz. Na verdade, nós vivemos em tanta escuridão, em tanta sombra, que quando nos propõe a luz, a gente fica assustado. Por quê? A gente está tão acostumado a viver nessa situação que a gente tem medo. Não me deixa como eu estou, é melhor, porque eu já conheço. Eu já conheço o que eu faço, eu já conheço a minha vida. Não mexe comigo não, deixa como está que está melhor. É isso que a gente a todo momento a gente diz: não mexe comigo. A gente não quer ser incomodado. Só que incomodar significa transformar. E Jesus incomodou. Jesus saculejou todo mundo, movimentou, mexeu, questionou, trouxe ideias novas, pensamentos, reflexões. Será que pode ser assim? Será que não pode ser assado? É assim mesmo? Será que não pode ser de outra forma? E assim ele foi na reflexão dele e mexeu demais com a humanidade, que há mais de 2000 anos nós ainda estamos conversando, falando, discutindo e refletindo sobre as palavras do Mestre. Então a abnegação e o devotamento, eles implicam numa entrega, nessa entrega amorosa, nessa entrega incondicional, em que eu faço independente de receber alguma coisa em troca por isso. Eu venho trabalhar, eu venho servir ao bem, eu venho realizar as coisas, mas não preciso de nenhum tipo de reconhecimento. Aí sim a gente está no caminho. Enquanto eu vier trabalhar, praticar o bem, servir, realizar uma boa ação, mas ficar sempre esperando que os outros vejam, que os outros reconheçam, que outros olhem para mim: poxa, coisa boa que você está fazendo, hein? Pronto. Estimula o quê? A vaidade. Isso estimula a vaidade dentro de nós. Então, a gente precisa exercitar dentro de cada um isso. É difícil? É difícil. Mas qual é o único jeito de exercitar e melhorar isso? É fazendo. É vendo que a gente vai fazer, buscando um reconhecimento, perceber que a gente está querendo ainda um reconhecimento, até se chatear porque ninguém reconheceu o meu trabalho. Poxa, está vendo que eu estou trabalhando e ninguém disse nada? Só viu que o outro está trabalhando, só o outro recebe elogio e eu não recebo. Percebe que está fazendo isso. A gente precisa perceber que tem isso na mente da gente, e aos poucos a gente ir orando, pedindo aos bons espíritos que nos ajudem a dissipar esse tipo
de escravidão, porque isso é uma escravidão. Se eu tenho que vir trabalhar e para que o meu trabalho eu me sinta bem, eu tenho que ter o reconhecimento do outro, isso é uma escravidão emocional, psicológica e espiritual. Eu tenho que vir fazer e acabou. Sentir a satisfação pelo trabalho realizado, pela minha ação, pelo meu sentimento, pela minha doação. Ninguém precisa ver ou saber ou dar um tapinha nas costas sobre o trabalho que eu realizei. Isso é uma coisa muito importante para a gente pensar. É essa abnegação, é esse devotamento ao Pai. Aí sim, a gente vai estar se libertando das nossas correntes, da nossa escuridão, desses grilhões que nos prendem ainda. E ele vai finalizando dizendo: a sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, porque nós somos eternos reclamadores. A gente está sempre reclamando e não agradecendo. Contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Repara, abnegação, devotamento, aí vem a caridade, humildade. A gente vai estar leve, solto, livre, em paz conosco mesmo. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. A resignação não é submissão. A resignação é aquele sentimento que você diz assim: eu aceito isso porque eu entendo que esse é o melhor caminho. Isso vai me levar a um estágio melhor enquanto ser, moralmente falando. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Isso foi o Espírito de Verdade na cidade de Havre, em 1863. Repara, 4 mensagens aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito de Verdade, no Livro dos Médiuns, uma na dissertação dos Espíritos, no capítulo 31 do Livro dos Médiuns. Se vocês forem ler, depois dá uma comparada, vocês vão ver como elas se aproximam em muito. Aqui 1861, aqui 1864, lá não tem o Espírito. Kardec faz a nota de que o médium psicografa como sendo Jesus de Nazaré, mas ele achou que não deveria colocar, não coloca. Aqui o Espírito já se nomeia como o Espírito de Verdade, já no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Então, meus irmãos, eu acho que nesse momento que a humanidade está atravessando, no momento em que todos estamos atravessando essa fase angustiante, eu acho que é um grande passo nós abraçarmos o Cristo, e esse capítulo do Cristo Consolador com certeza dá uma esperança enorme para a gente, dá a certeza de que estamos no caminho certo, que tudo que está acontecendo à nossa volta não está acontecendo por acaso, tem um sentido, tem um objetivo de reparação, de restauração, de regeneração, de evolução do nosso planeta, e que nós estamos neste momento participando deste processo. A gente precisa entender isso. Nós somos participantes de um processo de regeneração, de evolução. Então precisamos ter um olhar diferente, de que nós estamos construindo um momento melhor para cada um de nós, entendendo que a vida não acaba aqui, ela tem uma sequência, ela vai além, ela vai ao infinito, e é um processo de evolução. Que Jesus, o Mestre Sagrado, possa nos auxiliar, nos esclarecendo, que todos nós possamos utilizar a oração como uma forma de nos ligarmos ao Pai. Muita paz.